Olá, alunos da Faculdade Anhanguera de Piracicaba. Dando continuidade às nossas aulas. Na aula passada, nós aprendemos a trabalhar com o vetor, qual era a definição de um vetor, e nós aprendemos a trabalhar com um vetor que tem a sua origem na origem dos sistemas. O vetor começa no 0, 0. Por isso, o vetor sempre é representado por um único ponto, que é o ponto da sua extremidade, uma vez que a origem está sempre no 0, 0. Por exemplo, o vetor U, 4, 1. Significa que a sua extremidade está no 4, 1. Não foi citada a origem. Quando não é citada a origem, significa que ela está no 0, 0. E nós aprendemos a fazer as operações com esses vetores. Hoje nós vamos aprender vetores definidos por dois pontos. Então, o vetor vai ter uma origem que não será no 0, 0. Então, é o x da origem, não é o 0, e o y da origem. E o vetor tem uma extremidade, que é o x da extremidade, e o y da extremidade. Por exemplo, um vetor t, neste caso, representado por dois pontos, diferente do que nós vimos na aula passada, em que um vetor era representado apenas por um ponto, claro, porque o outro era 0, 0. Neste caso, a origem não está no 0, 0 e a extremidade está no 4, 4. Então, seria esse vetor vermelho. Olha, a origem 1, 2, 1, 2, a extremidade no 4, 4. O que nós temos que fazer é trazer este vetor que está fora da extremidade, a origem está fora da origem, deslocá-lo para a origem. Então, observe, eu vou deslocar o vetor 2 pontos e trazer o vetor para a esquerda 1 ponto. E aí o vetor passa a ter a configuração 0, 0, não preciso mais marcar, e a sua extremidade x igual a 3, e aqui nós temos a sua extremidade no ponto não mais 4 e sim 2. Então, como que eu cheguei neste 3? Eu não preciso fazer todo esse esquema. Eu simplesmente faço 4 menos 1, 3, 4 menos 2, 2. Então, aqui a extremidade não é o 4, é o 2, certo? Então, tem uma formulinha para isso. Como é que eu trago um vetor fora da sua origem, na origem do sistema? Como é que eu desloco ele sem ter que fazer o desenho? É o x da extremidade menos o x da origem. 4 menos 1, 3. O y da extremidade menos o y da origem, certo? Então, aqui, o 2. 4 menos 1, 3. 4 menos 2, 2. 4 menos 1, 4 menos 2. Ao fazer isso, eu coloco o vetor com a origem na origem. Vamos ver um exemplo. Veja, aqui eu tenho um vetor U representado por dois pontos. Então, eu vejo que a origem do vetor, que é o 4, 5, não está, ou seja, está fora da origem do sistema, que seria o 0, 0. O que é que eu tenho que fazer? Qual é a minha meta? Deslocar o vetor para que a sua origem seja 0, 0. Então, como é que eu faço isso? Obedecendo a nossa formulinha, x da origem, certo? Menos y da origem. Como o nosso vetor, ele era representado aqui, ó. Vou repetir, pessoal. Estava x da extremidade menos x da origem. Então, eu pego o x da extremidade menos o x da origem. Então, eu vou pegar 5 menos 4 e vou pegar 7 menos 5. Y da extremidade menos y da origem. E o nosso vetor passou a ter agora a representação 1, 2. Significa que agora ele está na origem do sistema.
Com isso, nós podemos dar continuidade e resolver todas as operações que nós vimos na aula passada. Obrigado. Quarta-feira à noite, na videoaula, resolveremos exercícios referente a esses. Bons estudos!